Sejam muito bem-vindos, esse é o meu canal do YouTube e aqui eu vou dar dicas para vocês e um pouco de conteúdo sobre regularização de imóveis. O que você deve fazer com a documentação do seu imóvel. Esse vídeo é para você que quer saber o passo a passo do inventário extrajudicial. Para começar, vou explicar o que significa extrajudicial para que todo mundo possa entender. Hoje, a lei de registros, o Código Civil, tem alguns procedimentos que a gente consegue fazer via cartório. E o inventário, dentre outros, né, dá para fazer uso capião extrajudicial, adjudicação compulsória extrajudicial, hoje em dia até execução extrajudicial a gente consegue fazer. Então, o que vem acontecendo é uma tentativa, né, de tirar do poder judiciário, tirar lá do fórum, da mão do juiz, para colocar isso no cartório, onde as coisas funcionam um pouco mais rápido e tudo pode e não ser um procedimento que seja traumatizante, que dure anos a fio para se resolver, dependendo aí do poder judiciário para julgar um processo de inventário que a princípio é para ser um processo simples, é para ser um processo rápido, se cumprir alguns requisitos, né? O mais interessante do inventário extrajudicial é que recentemente saiu uma decisão ali em que a possibilidade de fazer o inventário via cartório, ainda que envolvam menores de idade. Essa é uma peculiaridade de alguns procedimentos do extrajudicial, que até então não se podia fazer inventários e outros procedimentos extrajudiciais quando haviam menores, mas já houve um movimento aí, né, tanto de advogados e juízes, tudo mais, pedindo autorização para que se pudesse fazer no extrajudicial. E, recentemente, houve uma aprovação e já se pode fazer o inventário extrajudicial, ainda que tenham menores de idades envolvidos como herdeiros nesse processo de inventário. Então, muito importante que a diferença principal entre o inventário extrajudicial e o judicial é que o judicial ele tramita lá no fórum, é um juiz que julga e tudo mais, e o extrajudicial ele é feito em cartório, num tabelião de notas, ele precisa também de um advogado, esse é o fator principal que a gente precisa entender. E a diferença, mas vai ser mais caro, vai ser isso, aquilo, não vai, provavelmente não, porque hoje em dia os custos no poder judiciário também estão altos. E então, às vezes até sai mais barato fazer num cartório do que fazer no fórum, né, se a pessoa, a depender da quantidade de bens, ela vai pagar ou o valor equivalente ou até mais caro no poder judiciário. Então essa é a principal diferença entre essas duas formas de fazer inventário. E o inventário extrajudicial, ele pode ser feito tudo em conjunto, né, todos os herdeiros em conjunto. Normalmente se faz quando não há brigas num processo e quando as pessoas querem resolver de forma rápida. Então, documentação desse tipo de processo, ela é razoavelmente simples, né? Se precisa, obviamente, de toda a documentação particular das pessoas, RG, CPF, certidões de casamento, de nascimento, enfim, certidão de óbito, né, do ente falecido. E aí, com toda essa documentação, mais a documentação dos bens, né, aí obviamente isso vai depender. Normalmente a pessoa vai ter um imóvel, uma conta bancária, pode ser que ela tenha alguns bens que não sejam tão comuns, né? Inventários, por exemplo, envolvendo aí bens móveis, mas que não sejam comuns. Então, tudo isso tem que fazer um rol dessa documentação, se leva ao advogado, o advogado vai até o cartório e ali o cartório vai fazer uma primeira análise, mas, por exemplo, a dúvida que normalmente acontece, como é que eu vou pagar se às vezes eu não tenho dinheiro, o dinheiro está preso na conta do falecido, né? Dá para ser feito um pedido para levantar um pouco desse dinheiro para que cubram os custos desse inventário, tanto no cartório quanto do imposto do ITCMD, e posteriormente, feito o inventário, o inventariante pega toda a documentação, leva até o banco e consegue fazer o saque do que tinha na conta do falecido. Então, a princípio, é um procedimento razoavelmente simples, razoavelmente rápido, e em que, se todos estiverem unidos,
se resolve com muito sem trauma algum, né? Sem questões burocráticas, sem falta de informações. Dá para se ter acesso tanto ao cartório quanto ao advogado que está auxiliando de forma muito tranquila e resolver tudo isso, né, da melhor forma, para que seja mantido todo aquele patrimônio e, enfim, ou que se possa vender e fazer a efetiva divisão desses bens que deixou o falecido. Então esse procedimento do inventário extrajudicial, ele vai muito nesse sentido da agilidade, da celeridade da coisa, e ele leva, todos nós a deixar, por exemplo, situações que envolvam imóveis, principalmente, a deixar esse imóvel no nome, né, dos herdeiros e fazer com que seja mantido esse patrimônio, que tudo fique da melhor forma e que nenhum erro ou que se pague coisas a mais, tudo isso dá para ser resolvido quando a gente faz um inventário extrajudicial. Quer saber um pouco mais sobre esse tema da regularização de imóveis? Fica ligado aqui no meu canal. Estou sempre trazendo novidades sobre esse tema. Dá uma olhadinha lá no Instagram, nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok e LinkedIn. Sempre tem novidades sobre o tema. Um abraço.